Continuando o slide 6. A compreensão ocorre de forma dialética entre objetividade do passado ou tradição, exemplo, texto da lei. Subjetividade do sujeito presente, exemplo, leitor do texto. Então, a compreensão ocorre de forma dialética. Então, a compreensão é tradicionalmente feita, né, sobre um texto de lei. Acredita-se que o texto fale exatamente aquilo que o texto pretende falar. Não, mas a compreensão é um processo de troca entre sujeito e objeto e sujeito, né? Então, a compreensão é isso aqui. Deixa eu fazer aqui um grifo, tá? A compreensão é isso, objeto e subjetividade, ou sujeito e objeto. Então, a compreensão é o processo dialético entre sujeito e objeto. O sujeito está situado no presente, o objeto está no campo do passado ou tradição. Então, quando o sujeito pega a sua subjetividade e subsume-se à objetividade do texto legal, esse é o processo de compreensão. Esse aqui que se chama o processo de compreensão. Os problemas da compreensão em relação aos textos objetivados. Então, o que acontece? O problema de compreensão é as dificuldades e as multiplicidades de compreensão em razão ao texto. Ou seja, aqui a mensagem importante que nós temos que ter é que o texto ele nunca vai dizer objetivamente, com precisão, certeza, aquilo que ele pretendeu no momento da sua publicação, certo? Então, isso é uma utopia, né? No campo da fenomenologia, entende-se que jamais nós podemos aprender a vontade do legislador conforme foi a sua pretensão no momento de publicação da norma, da lei. Então, nós vamos ver aqui os problemas da compreensão. Quais são esses problemas? Distanciamento entre o texto e o momento da criação do texto e sua aplicação. Distanciamento entre o momento de criação do texto. Então, o texto está no passado, a sociedade muda. Então, geralmente, esse texto, a lei que encontra-se no passado, ela não vai ter uma utilidade para o presente, a não ser que o sujeito compreendedor ele faça uma ressignificação e uma recompreensão a partir do momento cultural presente e dos valores subjetivos e sociais. Então, dificuldade de concretização da norma no presente, multiplicidade de compreensões em razão da mutabilidade dos valores e das mudanças sociocultural. Então, a norma é produzida no momento histórico e é aplicada em outro momento cultural, sociocultural. Então, vocês vejam como você vai aplicar uma norma feita no passado que se distancia do momento de sua aplicação, que é um momento singular, totalmente diferenciado. Então, o primeiro problema, né? Nós temos aqui os problemas da compreensão. O primeiro problema da compreensão é o distanciamento entre os momentos de concretização, de elaboração, produção da norma e os valores culturais e sociais do passado e do presente, ok? Culturais.
Então nós não podemos querer aplicar a norma produzida no momento cultural singular ao momento presente, né? A norma produzida em 1940, aplicada agora nos nossos dias. Autonomia do texto em relação ao seu autor. Então, o segundo elemento aqui do problema da compreensão é a autonomia do texto em relação ao seu autor. Então, o texto, ele tem vida própria. Então, você escreve um texto e o texto não significa aquilo que a sua subjetividade, mas ele cria uma personalidade. Não se deve seguir a vontade subjetiva do legislador. O texto não é o que o legislador diz, mas aquilo que o juiz determina no momento de sua aplicabilidade. O texto supera a vontade do seu autor, ele vai muito além, né? E a vontade do autor sempre é aquém do texto. O texto é uma generalidade limitada. Compreender é criar conhecimento. Então, no momento que o aplicador, o juiz, o advogado, o promotor de justiça, ele compreende a norma de acordo com as suas condições socioculturais e a sua subjetividade, ele cria o direito. Então, o direito é criado no momento da sua aplicabilidade, enquanto o texto da lei é apenas parâmetro para a compreensão e para tomar a decisão. Não quer dizer que a lei, o que está na lei, seja o que vai ser no momento da sua aplicação. Justamente devido aqui é o problema os problemas decorrentes da compreensão, que é o segundo elemento da autonomia do texto. A multiplicidade de compreensão pelos leitores, subjetividade dos intérpretes. O leitor apropria-se do texto como se fosse seu. Então, no próprio momento presente, o texto já vai ter multiplicidade de interpretações devido às multiplicidades de subjetividades e inserções socioculturais e econômicas. Então, o leitor, cada sujeito determinado no horizonte, no tempo, vai ter uma compreensão, ainda que vivam no mesmo tempo, mas com horizontes diferentes devido à sua historicidade e à sua cultura, vai ter uma compreensão. Então, o que fazer dentro da multiplicidade de compreensão? Isso é um problema da compreensão e da objetividade na compreensão. Isso é uma afirmativa de que um texto nunca pode ser compreendido objetivamente. Todos os sujeitos da sociedade, ainda que estejam dentro do mesmo parâmetro cultural socioeconômico, não terão a mesma valoração sobre o texto, devido à sua subjetividade. O leitor se apropria do texto como se fosse seu, processo analógico entre a vivência do presente e a forma do passado. Então, como solucionar? Vamos ver agora no próximo slide, continuando assim a nossa aula, vendo a proposta da nova hermenêutica para uma solução da multiplicidade de compreensão pelas subjetividades do texto objetivo. Certo? Como alcançar um direito justo? Né? Como alcançar o direito justo? O direito justo só será alcançado dialeticamente, utilizando-se da argumentação e da retórica, produtores de um acordo razoáveis. Então, a retórica, gente, ela vai ser um instrumento de busca de um acordo na multiplicidade de compreensão devido aos elementos fenomênicos múltiplos que atuam sobre a compreensão do objeto da lei. Então, como nós havíamos falado, entre eles nós temos a historicidade, a economia, a cultura, os valores subjetivos. E como alcançarmos um direito justo? Ou seja, buscando através do método argumentativo, tópico, dialético, um consenso razoável, um acordo razoável sobre o que seja o direito justo. Opõe-se
esse consenso, essa ideia de direito justo alcançado pela argumentação e pelo processo dialético, né, através da nova retórica, opõe-se a uma verdade unilateral e idealista. A verdade vai ser aquela que tiver mais força de persuasão, convicção e utilidade dentro de um determinado caso concreto, em um determinado tempo, em um momento histórico da sociedade. Então, essa é a proposta da nova hermenêutica, a hermenêutica de âmbito fenomenológico, da fenomenologia e da ontologia, mediada pelo processo dialético, argumentativo, retórico. Então, analisando agora o último tópico, ganha-se, então, esse método, o que é que nós podemos ganhar? É certo, além de que nós já estamos aqui na busca de uma justiça. E por que essa justiça é melhor do que a outra? Ganha-se humanidade e liberdade de opinião. O método lógico-dedutivo é opressor e ditatorial. Então, os métodos ideais, ideológicos de uma justiça, de uma ciência, de um valor universalmente válido, né? Eles, de ideologias jurídicas, eles são unilaterais. Um sujeito com determinado poder de sedução e convencimento, ou poder de qualquer outra forma, sobrepõe a sua vontade unilateral às demais vontades, a sua subjetividade, porque, como vimos, o direito ele não é uma ciência, ele não é objetivo, ele não tem certeza, seus fenômenos, suas ações não acontecem das mesmas formas sempre, né? Devido a todos esses elementos que nós apontamos, ele é fenomênico. Então, um direito com pretensão de cientificidade, de verdade absoluta, é um direito, é uma justiça ditatorial, é uma justiça opressora, onde quem determina é a vontade de um só, em detrimento das outras vontades. Além disso, porque nós estamos no campo da moral, da ética, e não tem como alcançar essa objetividade pregada pela cientificidade. Então, gente, por hoje só. Muito obrigado. E até a próxima aula.